Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Como é bom, meus irmãos, estarmos na casa do Senhor para louvá-lo, adorá-lo, dirigir nossa gratidão, assim também como já fizemos a nossa intercessão. Nós vamos, nesse mês de março, estudar, olhar na palavra de Deus, algumas lições que nos mostrem algo sobre a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Você já ouviu a voz de Deus nesse ano de 2022? Na pandemia, você ouviu Deus falar? Sabe que quando eu era novo convertido, isso já tem algum tempo, uma vez na igreja eu ouvi um testemunho de um missionário, e ele contando que ele ouvia a voz de Deus de uma maneira muito nítida, sabe, ele pedia uma coisa e conversava com Deus, e ele ia ter um tempo a sós, e ele dizia que ouvia mesmo Deus falando. E quando eu ouvi esse testemunho do missionário, eu comecei a me sentir tão mal, porque eu pensava que eu não conseguia ter Deus, porque ninguém me ensinou que Deus fala de diferentes formas para diferentes pessoas. Eu era um novo convertido, e eu ficava mal com isso. Eu dizia, mas eu não consigo ouvir essa voz. Eu queria ouvir essa voz, eu fiquei desejando ter a mesma experiência com Deus do que aquele missionário. E aí, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que Deus já tinha falado tanto comigo, e de tantas formas, e de que Ele usou tantas pessoas, e que Ele usou circunstâncias, que Ele usou canções, como nós já temos aqui na nossa estrutura de culto, que Ele usou orações, onde muitas vezes Deus estava falando por meio de alguém que nem sabia quem eu era, mas estava falando comigo ali naquela hora. Mas aquela minha inexperiência bíblica com Deus, inexperiência de caminhada cristã, me fazia querer ter somente aquela experiência que eu ouvi o missionário contar. Eu queria ter aquela experiência de ouvir nitidamente a voz de Deus. Então, nessas quartas-feiras desse mês, a gente vai falar sobre essa voz de Deus, em que ela pode acontecer na nossa vida em diferentes circunstâncias e por diferentes motivos, e que de repente a sua experiência de dizer, pastor, mas eu não ouço Deus falar, talvez, e é muito provável que não é por falta de voz de Deus, mas é preciso também colocar o nosso coração, não é? Aplicar ao coração uma coisa que não é do órgão coração, mas aplicar ao nosso coração ouvidos, para ouvir o que Deus está falando, porque sim, meus irmãos, Deus não cessou de falar, Ele continua falando. E aí na palavra de Deus, a história que eu vou trazer hoje, sobre essa voz de Deus, é uma história conhecidíssima, de um personagem muito conhecido na palavra de Deus. Esse personagem é Moisés. Onde a gente vai chegar na vida de Moisés aqui, já é uma etapa da vida de Moisés, que muito ele já tinha no seu currículo, na sua bagagem. Então você vai abrir na sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo 3, a partir do 1. E antes da gente fazer a leitura desse texto em Êxodo, eu já queria contextualizar onde nós nos encontramos aqui, com esse camarada chamado Moisés, homem de Deus, profeta de Deus. Você conhece aquela história do menino, que para não correr o risco de ser morto por um decreto, ele foi colocado num cesto, colocado no rio, foi encontrado, foi criado, e teve ali a oportunidade de ter uma criação de rei, literalmente, num palácio, tudo do bom e do melhor. Antes, um bebê recém-nascido com risco de morrer, agora uma criança tendo todos os direitos de um palácio real. E aí ele cresce, esse menino com toda essa oportunidade de vida, ele tem estudos, ele tem boa alimentação, ele provavelmente desenvolveu um corpo, sabe, bem maior do que o meu, forte, se alimentou muito bem e cresceu. Mas aí, irmãos, Moisés sabia que a sua origem não era egípcia, apesar de ter sido criado naquele ambiente. E aí, já adulto, homem adulto,
ele viu um soldado hebreu sendo espancado, e ele não aguentou. Ele sabia que aquele escravo, melhor dizendo, sendo espancado por um soldado egípcio, ele não suportou ver aquela cena. E aí ele foi defender, e a defesa dele foi violenta. Ele agiu contra os soldados egípcios e os matou. Tentando esconder, ele não conseguiu esconder de todo mundo, e por conta daquela atitude, ele poderia sim perder a sua própria vida também, como paga daquilo que ele fez. Ele não deveria ter agido daquela forma, justiça com as próprias mãos. Então Moisés foge. Agora já homem adulto, com tudo o que ele já tinha passado. Lembra? Uma criança que talvez morresse, uma criança que sobrevive, tendo tudo do bom e do melhor, cresce, já homem, agora ele precisa se refugiar. E para onde ele vai? Gente, ele está no Egito. Ele vai para o deserto. E deserto é um lugar que você pode normalmente morrer. Você não tem muita chance. Mas não é que Moisés tem outra chance. Ele encontra uma família que não apenas o assume como parte da família, mas dá para ele emprego e dá para ele uma esposa. E digo mais, esposa que foi uma bênção para ele. Não é? Tem muito marido que pode dizer, mas pastor, uma esposa. Sim, mas daquela que é bênção. E foi essa esposa que o abençoou, o seu sogro o abençoou, e assim Moisés está vivendo, gente, uma vida, uma coisa que ele estava fugindo de uma outra vida, porque ele poderia morrer mais uma vez. Agora ele está tendo a chance de ter uma vida. E olha, é exatamente nesse ponto da vida de Moisés que ele ouve a voz de Deus. Eu quis fazer toda essa introdução já para deixar muito claro, antes da leitura do texto que a gente vai ler, que muitas vezes, irmãos, a voz de Deus, ela também pode ser ouvida em tempos tranquilos. Porque às vezes a gente coleciona momentos de tristeza, de luta, onde você olha para trás e diz, eu lembro, pastor, Deus falou comigo quando eu estava na pior, quando eu estava sofrendo. E às vezes, Deus fala com a gente em outros momentos. Mas sabe o que acontece? Nem sempre o nosso coração está preparado para ouvir. Porque em momentos bons, às vezes, com licença da palavra, a gente está curtindo tanto o momento, que a gente deixa meio de lado. Em momentos difíceis, a gente fica ansioso pela voz de Deus. Pois é, irmãos. Então, antes da gente ler esse texto, eu preciso dizer uma coisa. Deus está falando. Ele continua falando. Em tempos bons, em tempos maus. Deus fala. Então, com o texto já aberto, Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó, e tirar do Egito os filhos de Israel?
Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Oremos. Deus amado, fala conosco, Pai, que a gente ouça a Tua voz, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai, não por aquilo que eu pense ou acredite ser o ideal a falar aqui, mas seja tão somente a Tua palavra que fale aos nossos corações, nessa noite, e em todas as oportunidades de Te ouvir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós temos uma bela de uma leitura aí, de todos esses versículos, e quanta coisa acontece aqui. Você tem esse Moisés, cuja introdução eu já nos coloquei no contexto, em que momento de vida Moisés está vivendo aqui, e como eu disse, gente, ele está vivendo um tempo em que a vida dele arruma sentido. Ele tem família agora, ele tem trabalho, ganha pão, ele tem uma terra para cuidar, sabe, ele é alguém, ele se torna alguém, antes fugitivo, agora um alguém, agora um homem, um pai de família, um marido, mas nessa circunstância, ele encontra com Deus, ele ouve Deus falar. Em primeiro lugar, dos versículos 1 ao versículo 6, nós temos uma lição, mas muito clara, e que deve ser aplicada na nossa vida, cotidianamente. Deus fala e Moisés escuta. Gente, entre a fala e a escuta, é um caminho tão longo. Quem é pai, mãe de adolescente, sabe disso. O adolescente, ele nem sempre escuta o que você fala. Entre a fala e a escuta, é uma distância muito longa. É impressionante o que um líder governamental fala, e um país escuta de diferentes formas a mesma coisa que ele disse. Entre a fala e a escuta, muita coisa pode acontecer. Entre a fala e a escuta, a pregação de um pastor pode ser recepcionada de diferentes formas. E nós ainda temos o poder do Espírito Santo, que muitas vezes o que eu disse não foi o que você ouviu, mas o Espírito Santo quis que você ouvisse aquilo, e você ouviu o que o Espírito tinha para falar. Nós pastores passamos por situações assim, que alguém nos aborda no final do culto e diz: pastor, aquilo e aquilo e aquilo que você falou isso e isso e isso ao meu coração, e você diz: glória a Deus, mas você no fundo está dizendo: rapaz, eu não falei nada disso. Ou a pessoa estava com o celular ligado no YouTube vendo o culto de outra igreja? Eu acho que não. Essas coisas acontecem porque existe uma distância entre a fala e a escuta. Aqui, nesses primeiros versículos, essa distância, ela não existe. Deus fala e Moisés ouve. Moisés tem disposição a ouvir Deus. Essa disposição de Moisés é tão próxima de Deus, que ele vai até a fonte da voz, ele vai buscar o que Deus tem a falar. E é tão clara a escuta de Moisés, é tão claro o entendimento, o coração, como eu falei no começo, um coração que ouve, né? É tão claro um coração que ouve Deus falar, que a forma de Deus o tratar, de entrar num ambiente sagrado, de tirar as sandálias, faz Moisés entender completamente o que é que está acontecendo ali. Não é só uma planta que queima e não se consome. É um poder miraculoso, é algo muito especial que está acontecendo aqui. Gente, quantas vezes um homem que mora no deserto, que cuida de rebanhos, de plantio no meio do deserto, quantas vezes ele não viu fogo na vida? O fogo, ele é necessário para tanta coisa. Mas ali ele viu que aquele fogo não era comum, não era uma situação comum acontecendo. Ele tem atenção, ele tem disposição de entender o que está acontecendo.
Oh, meus irmãos, tantas vezes Deus quer falar com a gente e a gente vai para o caminho oposto. Tantas vezes. Deus tem algo, Deus prepara um ambiente, Deus prepara uma situação às vezes miraculosa ou simples para falar com a gente, mas a gente insiste em buscar ouvir Deus do nosso jeito. Ah, eu não vou para esse culto, porque eu quero ouvir Deus falar de tal forma. Ah, eu preciso ir para o congresso lá no estado tal, porque lá Deus fala. Eu já atendi uma vez uma garota, que disse que o sonho dela era participar de um congresso, de uma mega igreja, de uma mega cidade, Belo Horizonte, aí você deve já estar imaginando que mega igreja é, e ela disse que lá Deus ia falar com ela, e ela dizia que trabalhou muito para juntar dinheiro, sozinha para ir para esse evento. Ela foi, Deus falou, e quando ela voltou, não tinha aquela igreja aqui em Fortaleza, e ela achava que tinha que ser só lá, e ela não conseguiu mais voltar, e ela frustrou, e passou vários anos distante dos caminhos do Senhor, porque Deus tinha que falar do jeito que ela queria, tinha que ser lá, e como foi lá, e ela disse que Deus falou, mas ela tinha que voltar para continuar lá, porque aqui não dava. Como assim? Deus só fala naquele lugar que ela escolheu. Será que é assim, irmãos? Será que é assim? Será que Deus precisa de um lugar fixo para falar com a gente? Ou será que Deus precisa de um coração disposto a ouvir? E aí Moisés escuta, Moisés atende, Moisés inclusive se envergonha, ele tapa o rosto, porque ele sabia que ele estava contemplando um agir de Deus, e ele temia a Deus. Um coração disposto, Deus fala, Moisés escuta. O que você tem ouvido do Senhor, meu irmão? O que você tem ouvido do Senhor? Será que você não está conseguindo ouvir Deus? Então olha para a palavra de Deus, vamos buscar nessa noite um clamor. Deus fala comigo, eu quero ouvir o Senhor, eu quero uma direção do Senhor para a minha vida. Quantas vezes a gente se encontra perdido, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, você que não está perdido, está achado, Moisés já tinha sido perdido, e aqui ele estava achado, e ele precisou ouvir a voz do Senhor. Então mesmo que você que diga, não, eu não estou perdido, eu não estou precisando desse GPS agora, talvez você precise, e não saiba. A voz de Deus, ela orienta, Deus fala, Moisés escuta. Agora dos versículos 7 ao versículo 9, você tem uma dinâmica aí, que vai além. Era suficiente entender que se Deus fala, assim como Moisés ouviu, eu e você devemos estar dispostos a ouvir também, escutar a voz de Deus. Mas aqui tem algo além, Deus também escuta. Moisés fala com Deus, e Deus ouve Moisés. Isso é impressionante, porque também, de igual modo, como eu falei, a respeito de pessoas que querem ouvir Deus, mas querem escolher o local, ou escolher a forma, tem gente que acha que Deus escolhe o teu jeito para falar com Ele, ou de repente você é incapaz de falar com Deus, e você precisa de um interlocutor, de um intercessor, de uma pessoa mediadora, seja pessoa, ou seja até mesmo um santo, para levar a tua voz até Deus. E aqui a gente vê que o Deus que fala e Moisés ouve, é o mesmo Deus que ouve Moisés. É o mesmo Deus. E vocês lembram, né, o que eu falei no começo? O que levou Moisés a fugir? Ele cometeu um crime, gente. Moisés era um fugitivo do Egito, mas o Egito tinha suas leis, e Moisés errou. Moisés errou diante da lei de Deus. Moisés tirou a vida de uma pessoa. E esse Moisés, Deus ouve falar. Esse Moisés, Deus dá atenção. O que é que eu posso dizer diante disso, meus irmãos? Deus nos ouve. Deus ouve a tua voz também. Existe um relacionamento. Quantas vezes você já ouviu isso numa igreja? Dos crentes. Relacionamento com Deus, essa expressão. Você precisa ter mais relacionamento com Deus. Quantas vezes na tua vida você já ouviu essa expressão? Pois é um relacionamento.
Existe voz falada, voz ouvida, existe quem fala e quem escuta, mas dos dois lados. Uma vez que Moisés ouviu a voz de Deus e foi atento a ela, aqui a gente tem bem claro, dos versículos 7 ao versículo 9, um Deus que ouve. Mas ele não só ouviu Moisés não, no versículo 7 Deus já diz, eu ouvi o clamor do teu povo, do meu povo, melhor dizendo, que é o povo do próprio Deus. Deus já estava ouvindo, Deus não ouviu Moisés ali resmungando, Deus vem ouvindo o clamor de um povo. Às vezes, irmãos, a resposta de um Deus que nos ouve não é imediata. Aqui é bem claro que Deus levanta Moisés após um tempo e longo de sofrimento de um povo que foi escravizado. Mas olha o que Deus diz, eu ouvi a voz do povo. Não foi uma resposta imediata, mas foi uma resposta. Foi uma direção de Deus. Deus sabe o que acontecia a esse povo. E Deus tinha uma promessa para essas pessoas. Deus ouve as nossas orações. É por isso que faz sentido, irmãos, ter um culto e chamá-lo de culto de oração. Porque o culto é a Deus e a oração é para Ele também. É o culto de oração. Sabe, é um momento da gente dizer assim, Deus, eu quero no meio da semana parar um pouco e entregar esse motivo, entregar o fulano de tal, entregar a minha vida, colocar essa situação nas tuas mãos, interceder, orar pela crise entre Ucrânia e Rússia, e orar por tantos outros motivos, e tantas outras guerras, às vezes que se passa dentro de você. Pois é, um Deus que nos escuta, e a gente vem porque a gente tem fé disso, não é porque Deus vai ouvir na PIB, a PIB não é um orelhão, isso nem existe mais, né? Talvez aquele irmão que tem uma orelha avantajada, mas a PIB não é uma cabine telefônica que aqui tem contato com Deus, tem uma linha direta com Deus, não, aqui é um santuário, é um ambiente onde a gente junta santos separados, que sou eu e vocês, para juntos nos fortalecer nessa dinâmica de oração, e dizer, puxa vida, eu não sou o único, eu não sou a única que precisa de oração, eu preciso orar mais. Olha para o teu lado, olha para o irmão que está atrás de você, na sua frente, ele também precisa. Tem gente que você nem consegue olhar, porque está no YouTube, você vai olhar para um lado, não vai ver ele, mas ele está lá. E eles também precisam. A gente precisa falar com Deus, mas é tão bom saber que Deus ouve, né, irmãos? É tão bom saber, mas saiba também de uma coisa, a resposta do Senhor pode demorar. Quando a resposta demora, não significa que Ele não ouve. Deus tem poder de ouvir você aqui, você lá no canal do YouTube, esteja onde estiver, aonde a pessoa estiver, lá na Ucrânia, aquele crente intercedendo e clamando, Deus ouve. Mas nem sempre a resposta vem no tempo que a gente quer, da forma como a gente quer. Deus ouviu o clamor desse povo, e agora é que Ele vai atrás, agora é que Ele levanta alguém, para compartilhar esse poder que Deus tem de ouvir as nossas orações. Deus também nos escuta. E por fim, meus irmãos, dos versículos 10 ao versículo 14, nós temos um Deus que age de duas formas, um Deus que interage, mas um Deus que interfere. O Deus que interage é o Deus que estabelece ainda mais essa conversa com Moisés, porque Moisés começa a questionar a Deus, e puxa vida, você gosta de uma pessoa questionadora? E eu já estou fazendo uma questão, né? Talvez você não goste de mim, mas você gosta de uma pessoa questionadora? A pessoa que só pergunta, não tem aquela fase da criança, a fase do porquê, que fica fazendo porquê para tudo, e tem uma hora que você diz, é isso mesmo, ou como dizia aquele programa antigo, eu estou ficando velho, porque sim não é resposta, né? Você diz, porque sim, e aí, quando a gente não aguenta mais a fase dos porquês, mas olha, como Deus é paciente, Deus ouve os questionamentos de Moisés, mas Senhor, como é que eu vou falar aos filhos de Israel, como é que eu vou chegar para as pessoas, mas Senhor, eu não sou famoso, mas Senhor, as pessoas não sabem que eu sou, e eu vou chegar e vou dizer que eu sou quem? O Senhor me escolhe um Zé Ninguém,
Sabe, um homem que se escondeu, que se refugiou para o deserto. Ele era um homem sem nome para as outras pessoas. Ele não era um cidadão conhecidíssimo. Talvez, se Moisés não tivesse feito nenhuma besteira e tivesse continuado ali no reinado do Egito, ele se tornasse naquela época um homem extremamente conhecido. Mas ele se tornou, e você já sabe do resto da história, um homem extremamente conhecido na história. E aí Moisés faz essa pergunta para Deus: se perguntarem quem eu sou, e se perguntarem quem me mandou? Esse Deus é o Deus que interage, que dialoga, sabe? Se Deus fala, Moisés ouve, Deus ouve a oração do povo de Moisés, ouve Moisés, e ainda interage com ele, o que resta acontecer? Um Deus que interfere na vida, um Deus que envia Moisés, não simplesmente para ser uma experiência, envia Moisés com a mochila nas costas, vai lá e vê o que vai acontecer. Um Deus que já tinha um plano, como ele sempre tem. Esse Deus que interage com a gente, é um Deus que tem um plano. E aí é onde está um ponto, onde é tão difícil ter essa vivência de interação com Deus. Não é difícil você dialogar com Deus, ou seja, qualquer um de nós gostaria de ter esse diálogo com Deus todo dia, não é? Qualquer um de nós. Difícil é entender o que Deus está falando. Difícil é entender que Deus levanta um Zé Ninguém. Difícil é entender que Deus está dizendo, olha, eu ouvi a oração do meu povo. Às vezes a gente não entende. É por isso que a gente tem hoje em nossas mãos bênção de Deus. A Bíblia inteira. A Bíblia Sagrada, que explica por si só. A Bíblia explica a Bíblia. Onde Deus fala, Deus se explica, onde Deus vem para a terra como homem em Jesus e ainda traduz ainda mais, para que a gente entenda Deus, para que a gente entenda o que Deus revela para nós, o que é preciso e o que é suficiente, compreendê-lo. E aí Deus faz exatamente isso com Moisés também. Tá bom, ninguém te conhece, mas ninguém precisa te conhecer. Diga que quem enviou você foi o eu sou. Foi o Senhor quem enviou você. Você não precisa dizer mais. Ou seja, porque quando Moisés precisar se explicar, Deus já está agindo no coração daquelas pessoas. Seja positivo ou negativamente, porque não foi fácil também para Moisés ser ouvido, não foi fácil para Moisés estar à frente de um povo, não foi fácil para Moisés lidar com corações fechados à voz de Deus. Mesmo que Moisés ouvisse a voz de Deus, ele estava lidando com gente que não estava tão disposta a ouvir Deus falar. Isso são cenas dos próximos capítulos, que talvez nem sejam capítulos que eu trago aqui nessa série. Mas você conhece essa história. Nem foi fácil para Moisés. Mas lembre, irmãos, Moisés estava vivendo uma vida normal. Ele ouviu a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, Moisés agora vai para um desafio. Olha que situação interessante. Muitas vezes a gente busca a voz de Deus quando tudo está indo mal, para que a voz de Deus seja uma resposta positiva a um novo momento, um refrigério na nossa vida. Mas a voz de Deus não só serve para isso não, meu irmão. Às vezes a nossa vida está num ritmo, está num trilho, e a voz de Deus é para nos apontar uma direção, um desafio, é para colocar a gente no trilho dele, porque às vezes a gente acha que está no trilho, mas é o nosso. E mesmo pode estar tudo bem. A voz de Deus é necessária, meu irmão. Minha irmã, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E é por isso que a gente precisa orar nesse sentido. Esse Deus que interage com Moisés é o Deus disposto a interferir, não somente na vida desse povo, na vida de Moisés, mas na minha e na sua vida. É um Deus que interfere. É um Deus que faz a gente lembrar dos livramentos. É um Deus que faz a gente lembrar dos milagres. É um Deus que faz a gente olhar para trás e dizer, eu consegui, eu sobrevivi, eu vou continuar. Não é assim não, irmãos? Depois desses 2 anos, a gente não consegue olhar para trás e dizer, eu consegui, eu sobrevivi, eu vou continuar. Mas você está ouvindo o que Deus está falando para você sobre tudo isso? Por que você sobreviveu? Por que você vai continuar? Ou você está ouvindo um monte de outras vozes? Um monte de outras.
E se a gente parar para ouvir esse tanto de vozes que tem por aí, essa poluição sonora, a gente só vai ficar triste, meus irmãos. Porque, costumeiramente, tantas e tantas vozes que nos arrodeia, que nos envolve, são vozes que jogam a gente para baixo. Olha, tem muita coisa ruim acontecendo nesse mundo. E deixa eu te dizer mais, Jesus está se preparando para voltar, outras coisas vão acontecer. O que nós precisamos é a voz de Deus. Essa é a voz que nós precisamos. Essa é a voz, conforme a oração do pastor Vitor, que pode nos dar uma paz, mesmo em meio à guerra. É a voz de Deus, a voz que excede, a paz que excede o entendimento. É a voz de Deus, que fez homens, mulheres, pessoas chamadas, mas pessoas de vida sofrida ou não, atenderem essa voz e dizer: tá bom, Deus, eu vou fazer a tua vontade. E eu não estou falando apenas de vocacionados, pessoas com chamados missionários, pastorais. Não, gente, eu estou falando de todo mundo. Todo mundo tem o direito de ouvir a voz de Deus. Olha o que Deus fala para Moisés: eu ouvi a voz do povo. Deus não escolheu as pessoas para ouvir, Ele ouviu a voz de um povo. Esse Deus que ouve é também um Deus que fala. A gente viu aqui. Um Deus que fala, um Deus que interage, um Deus que intervém. Então ouça, meu irmão, busque ouvir, e baixa a tua cabeça, vamos orar agora, clamando ao Senhor por essa voz. Eu não sei se você ouviu a voz de Deus hoje, não sei se você ouviu a voz de Deus em 2022, eu não sei se durante toda essa pandemia você está nessa crise interna, de não estar conseguindo ouvir o que Deus tem para a sua vida. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, Deus está falando. Deus fala. Deus não se calou. Então eu quero orar com vocês, por essa voz do Senhor no teu coração. Deus te conhece tão bem, a Bíblia diz que Deus já te conhecia, enquanto você estava sendo formado, no ventre materno. Deus já te conhecia. Então Ele sabe que voz você consegue ouvir. Claro que Deus sabe. De que maneira você vai ouvi-lo. Então o problema não é Deus falar ou não falar, porque Ele fala. O problema não é a forma que Deus fala, que só alguns podem ouvir. Não é, porque Ele sabe falar para que você ouça. Muitas vezes o que precisamos é ter um coração disposto a ouvir Deus, mesmo que a gente não compreenda totalmente, mesmo que seja difícil ouvir o que Deus está falando, difícil entender, mas clame, Deus, eu quero ouvir tua voz, fala com Deus aí, lembra que é um Deus que também te ouve, Ele ouve a tua oração. Sim, Deus, nós queremos ouvir tua voz, ó Pai, nós queremos entender, Senhor Deus, direção para as nossas vidas, direção para um casamento, direção para um emprego, direção para uma profissão, direção para alguém que quer mudar de cidade, de país. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Há pessoas que de repente estão sem direção alguma e não sabem o que fazer e nem para onde ir. Ou de repente, pessoas que estão tranquilas, estão certas, de que estão na direção certa, mas que também essas precisam ouvir a voz do Senhor. Então fala, Deus. Fala durante a semana. Fala, Senhor Deus, de uma forma que cada um aqui, na sua intimidade, possa te ouvir claramente, Senhor Deus. Seja de forma íntima, seja de forma espiritual, seja uma voz audível, como o Senhor quiser. Fala com teu povo, fala com cada um aqui, Senhor Deus. Fala com a gente, ó Pai. Fala sobre essa lágrima que só quem está chorando sabe. Fala sobre essa incerteza, ou até mesmo uma luta de fé, que só quem está vivendo sabe, Deus. Fala, Pai, fala com teu povo. Ouve o nosso clamor também, Senhor Deus. Interage, intervém,
no meio do teu povo, ó Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.